Na aula de matemática de hoje, nós faremos a correção da atividade da semana passada lá no livro, na página 10, página 11, página 12 e na página 13. No final dessa aula, eu vou deixar um desafio para a aula de amanhã. Vamos ver quem é que vai acertar o desafio, mas primeiro vamos à correção. Vejam aqui, ó. O assunto que estamos estudando é números naturais. E nesse mesmo assunto, a sequência numérica. Então vejam lá, números naturais. Os 4 amigos estão assistindo a partida final de um campeonato de futebol. Observe as informações do painel. Ele está se referindo a esse painel aqui, ó, o placar eletrônico do estádio. Observe as informações do painel e escreva por extenso. Para escrever por extenso o número que representa a quantidade de público no estádio. Vejam aqui no painel que nós temos vários números aparecendo. Aparece a hora que está acontecendo o jogo, a temperatura, 26 graus centígrados, que está fazendo dentro do estádio. Vejam aqui o público, que é o número de pessoas, e a arrecadação, que é a quantidade em dinheiro que foi arrecadada com esse público aqui. A questão está querendo saber a quantidade de público e é para escrever por extenso. Vejam aqui, ó, é o número 15.719. Essa que é a resposta que vocês com certeza escreveram. 15.700. 700 é uma palavra escrita junto. E 19. Pronto. Aqui está a resposta da primeira questão. É para escrever por extenso a quantidade de pessoas que tem no estádio. A segunda, olha, o número que representa a quantia arrecadada. Veja que aqui já está querendo saber de um outro número. A quantia arrecadada está aqui, ó, a arrecadação. A arrecadação. Eu vou escrever por extenso esse número aqui, ele está bem aqui, ó. Eu vou escrever por extenso bem aqui. Esse número é o número 965.965.000, 626. Vejam o que essa questão aqui, essa segunda questão está pedindo. Você sabe dizer qual é o valor de cada algarismo 6 nesse número? Observe que o número 6 ele se repete 3 vezes. Ele se repete aqui, ó. Ele se repete aqui e aqui. Tá bem aqui, ó. Então, aqui quando eu escrevi por extenso, eu já indiquei o valor que ele representa. Olha aqui, ó. Esse número aqui representa o número 6. Esse daqui representa o número 600.
Por que 600 tem 2 zeros? Porque depois dele, veja que depois dele tem 2 números, ó. E finalmente, esse outro 6 aqui, ele representa 60 mil. Quantos zeros tem 60 mil? É simples. Eu coloco o número 6 e vejam que depois dele tem 1, 2, 3, 4 números. Então eu coloco 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Aí se eu contar 3 casas da direita para a esquerda, o pontinho vai ser aqui, ó. 60 mil. Que é o que nós vamos responder aqui, ó. Qual é o valor desse 6? O valor desse 6 e quanto é que vale esse 6 no numeral. Então esse primeiro 6 vale 6, como eu já disse, ou 6 unidades. O segundo 6, ele vale 600 ou 6 centenas. Vou mudar de cor aqui para facilitar a visualização. E finalmente esse outro 6 aqui, como eu já falei, ele vale 60 mil ou 60 mil unidades. Vou mudar de cor para não complicar vocês. Vou dar uma limpada aqui na tela para deixar só a informação que vocês precisam. Vou manter o número escrito por extenso para facilitar quando vocês forem verificar aí. Eu espero que vocês estejam acertando. Mesmo aqueles que já fizeram, seria importante acompanhar essa aula. Até porque se teve dúvida ou se errou, já aproveita essa aula e faz a correção. Olha lá, ó, sobre sequência numérica na página 12. Observe a sequência de números. Essa sequência numérica, bastante conhecida porque nós aprendemos desde o primeiro ano. Observe que ela começa sempre com 0. O 0 é o primeiro número da sequência. Depois do 0 vem 1, 2, 3, 4 até 16 e temos uma reticência aqui que ela indica que não para aqui no número 16. Ele continua porque a sequência dos números naturais, como eu já falei na aula anterior, ela é infinita. Ou seja, não tem fim. Por isso que foi colocada essa reticências aqui. Vamos lá, ó. Os números que formam essa sequência são chamados de números naturais. A letra A quer saber qual é o primeiro número dessa sequência. Está na cara. É aqui, o 0. Essa é a resposta da letra A. 0. A letra B, olha lá, ó. Veja como Lucas e Rebeca, Lucas é esse e a Rebeca é esse. Veja como eles descreveram a sequência dos números naturais. Olha só o que o Lucas falou aqui, ó. O 0 é o primeiro número natural e cada número a partir do número 1 é o anterior mais 1. Já a Rebeca fala, cada número é o anterior menos 1. Eles estão divergindo aqui nessa palavra. Enquanto Lucas fala de mais 1, a Rebeca fala de menos 1. A divergência está aqui. Ela fala menos e ele fala mais.
A pergunta quer saber aqui, ó, quem descreveu a sequência dos números naturais de forma correta? O Lucas, que fala que a sequência dos números naturais a partir do 0 é o 1, a partir do número 1 é o anterior mais 1, ou é o anterior menos 1. Vamos voltar lá à sequência numérica. O que o Lucas fala é o seguinte: após o 0, aqui ó, após o 0, a partir do número 1 é anterior a mais 1. Ou seja, depois do 1 aparece mais 1. A sequência sempre se refere a mais um número natural. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6 e assim sucessivamente. Ele fala de mais 1. Já a Rebeca não, ela diz que a cada número é o anterior menos 1. Ela diz que aqui, por exemplo, ela diz que depois do 1, cada número que aparecer, ele vai ser anterior menos 1. Olha lá, ela fala de menos. Só que a sequência dos números naturais caminha para frente e não para trás. Então, qual dos dois falou de modo corretamente? Quem foi que escreveu Rebeca? Quem foi que escreveu que a Rebeca que está falando de forma correta? Quem escreveu Rebeca errou, porque é o Lucas que está descrevendo a sequência numérica de forma correta dos números naturais. Não esqueçam de escrever Lucas com L maiúsculo, é nome próprio, tá? Acertaram? Espero que sim. Aqui na segunda, você vai responder as questões da letra A à letra D. Olha lá, qual é o maior, vou até escrever já aqui maior, e o menor quer saber qual é o maior vou marcar aqui, ó, qual é o maior número natural que nós podemos formar com esse algarismo aqui, ó, algarismo 1, 0, 4 e 5. Com esses 4 dígitos, com esses 4 algarismos, qual é o maior número que nós podemos formar? De 4 dígitos. Por que eu vou marcar aqui? Que é justamente para vocês não fazerem assim, ó, porque para formar o maior número, o que nós fazemos? Nós vamos sempre buscar pelo número maior. Se nós vamos formar o maior, nós sempre vamos começar pelo número maior. Desses 4 dígitos, qual é o maior? O 5. Então vamos começar por ele. Depois, qual é o próximo? O 4. Depois, qual é o próximo? O 1. E, finalmente, o 0. Veja que nós formamos um número com esses 4 dígitos, o maior número natural, que é o número 5.410. Vejam que a questão quer um número de 4 dígitos. Então, para formar o menor, eu não vou começar pelo 0. Depois do 0 vem o 1. Depois vem o 4. Depois vem o 5. Por que que não é dessa forma aqui? Vou explicar já já. Qual seria o menor número natural de 4 dígitos? Nós não vamos começar pelo 0, tá? Porque aquela regra básica de matemática, o 0 na esquerda ele não tem valor. Então vamos começar pelo diferente do 0, o 1. Agora vamos colocar o 0, o 4 e finalmente o 5. Ficou o número 1045. Por que que não é esse daqui? Por que que não é o número 0145? Porque, como eu falei, o 0
quando ele está na esquerda, ele não tem valor. Então, é mesmo se ele não tivesse aqui, ó. E se nós fizéssemos dessa forma, seria o número 145, seria um número formado por 3 dígitos. Mas a questão é que é um número de 4 dígitos. Por isso que a forma correta é essa daqui. Acertaram essa? Era uma pegadinha, mas só quem tomou bastante atenção conseguiu acertar. A letra B. Qual é o maior número natural, agora é de 5 dígitos, que pode ser formado usando esses 5 algarismos, sem repeti-lo? Como é o maior, então nós vamos começar pelo maior, que é o 9. Depois 7. Depois do 7, temos o 3. Depois do 3, o 2. E finalmente o 0. Que número é esse? Vamos contar da direita para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3. Ó. Aí ficou o número 97.320. Acertaram? A letra C quer saber agora o contrário. Qual é o menor número natural com esses que pode ser formado com esses 5 dígitos aqui, sem repeti-lo. Se é o menor número natural, nós vamos começar pelo menor, que é o 1. Depois do 1 vem o 2, logo em seguida o 3. O 4 e finalmente o 0. Aliás, e finalmente o 9. Novamente contamos 3 casas, 1, 2, 3. E veja que deu o número 12.349. Acertaram? Essa letra D aqui é um desafio. Veja lá o que diz. Rita quer escrever números naturais maiores que 1000. Ela quer escrever números naturais. E o que são números naturais? É só a gente lembrar lá da nossa sequência numérica. São os números que começam com o 0 e eles são infinitos. Não tem fim. E a Rita, ela quer escrever esses números naturais maiores que 1000. E a pergunta quer saber quantos números ela pode escrever. O que foi que vocês responderam? Então, o que foi que vocês escreveram? Quantos números a Rita pode escrever? A resposta é quantos ela quiser. Por quê? Por que ela pode escrever quantos números ela quiser? Porque, como eu falei, os números naturais que começam com 0, eles são infinitos. Então ela pode escrever quantos números ela quiser. Quantos números ela quiser. Essa é a resposta. Espero que vocês tenham acertado. E agora vamos para a página... A página 13. Observe a ilustração e responda as questões. Olha a ilustração aqui, ó. Nós temos um rapaz segurando uma ficha e ele pensando, ufa, chegou a minha vez. Se nós observarmos os números que aparecem aqui, vamos responder letra A. Qual era o número da senha de quem foi chamado antes? Olha essa pergunta aqui, ó. Aliás, essa palavra aqui, antes e depois. Antes tem a ver com... Quem é que lembra? Antecessor. Antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois. Qual é o número que vem antes dele aqui?
Ele está com o número 354. Qual é o antecessor de 354? Alguém colocou 353? Quem colocou 353 como o antecessor de 354 acertou. E qual será o número da senha de quem for chamado logo depois dele? Se ele é o 354, o sucessor, ou seja, o número que vem depois, é o 355. Acertaram? Letra C. Os números das senhas em um banco têm no máximo 4 algarismos. A pergunta: qual é o maior número possível de senha? Qual é o maior número de 4 algarismos? Quem respondeu 9.999 acertou. Porque o número que vem depois, que é o número 10.000, ele não tem mais 4 algarismos, ele já tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viram que o maior número de 4 algarismos é o número 9.999. A quarta questão tem a ver com o que nós estudamos lá nessa questão anterior, com o antecessor e o sucessor. Qual é o número que vem antes? Qual é o número que vem depois? Olha aqui. Leia as falas de Jairo e Elane e em seguida complete o quadro. O Jairo fala o seguinte: na sequência dos números naturais, o antecessor, ou seja, que é o número que vem antes, o antecessor de um número diferente de 0 é o número que vem imediatamente antes dele. Então, quem é que vem antes de 725? É o 724. 724, 725. Qual é o sucessor? A Elane diz que o sucessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente depois dele. Então, quem é que vem depois dele? 726. Acertaram? Aí fica 724, 725, 726. Qual é o antecessor de 999? É o 998. Acertaram? E qual é o sucessor de 999? 1000. Esse número aqui, 14.998. Qual é o número que vem imediatamente após ele? Olha, 14.999. 14.999. Porque o sucessor de 4.999 é 15.000. Qual é o antecessor de 50.000? É o 49.999. 50.000 e o sucessor é 50.001. Vai mudar bem aqui, ó. 50.001. Estão acertando? Qual é o antecessor de 56.790? É 56.000. Vai mudar bem aqui, ó. 56.789. Aí 56.790 e o sucessor 56.791. Pronto. A quinta e última questão. Leia nas falas de Nicole e Enzo e em seguida responda as questões. A Nicole fala: o sucessor do número que eu escrevi é 218. A Nicole está dizendo o seguinte, ó, que o sucessor
o sucessor do número que ela escreveu é 218. Aliás, 218. Já o Enzo fala que o antecessor do número que ele escreveu é 415. Então, vamos voltar lá para Nicole. Qual é o sucessor do sucessor do número 218? Então, veja que volta duas casas. 218, 217, 216. Então, o número que a Nicole escreveu foi esse daqui, 216. Já o Enzo é diferente. Ele diz que ele escreveu o antecessor do número 415. Ou seja, qual é o antecessor do número 415? Então, quem é que vem depois do 415? 416. E aqui está o número que ele escreveu. Quem é que vem após o 416? O 417. Então, esse foi o número em que o Enzo escreveu. 417. E com isso finalizamos a nossa atividade de hoje. Já eu vou deixar um pequeno vídeo sobre o desafio para a aula de amanhã.